Bom dia, feliz sábado a todos os irmãos. É um prazer estar aqui hoje para juntos nós aprendermos mais da palavra de Deus, juntos estudarmos sua santa palavra. E bem, como os irmãos estão vendo, o tema da mensagem que nós vamos estudar essa manhã é Deus entre deuses. E se nós formos olhar para as civilizações antigas, ou se formos pensar bem, todos nós precisamos ter algo que seja superior a nós. Todos nós temos no nosso coração uma lacuna, um vazio lá dentro, que precisa ser preenchido por algo ou por alguém. Alguns têm como Deus o dinheiro, a ciência, a fama, o poder. Povos antigos tinham deuses físicos de madeira, de pedra, de barro. E temos o nosso Deus, que é o Deus verdadeiro, um Deus onipotente, onisciente, que está muito além de todos esses deuses que o mundo tem ou que o mundo segue. Mas todos nós precisamos ter um Deus, precisamos acreditar em algo. Bem, lá no começo, antes do pecado original, o mundo inteiro, o universo inteiro, ele aceitava o governo de Deus. Era um governo de paz, felicidade, perfeita ordem, perfeita justiça, e todos estavam felizes com o governo de Deus. Todos estavam ali juntos, alegremente cantavam a Deus, louvavam a Deus, viam suas criações, suas maravilhas, estavam ali plenos, satisfeitos, felizes com Deus. Porém, em um dado momento, um mistério que nós não queremos entender, provavelmente, que Lúcifer, o regente do coro celestial, ele começou a olhar para Jesus e falou: nossa, mas por que ele é tão privilegiado assim? Por que eu, que sou tão forte, tão bonito, tão poderoso, por que eu também não posso ser tão honrado igual ele? Ele acreditava que ele podia ser igual a Jesus, porque Jesus se manifestava como anjo. Então Lúcifer teve essa falsa impressão de que era igual a Jesus. Ele pensava: mas Jesus rege o coro igual eu, ele é poderoso, bonito igual eu, por que Deus dá tanta preferência assim para ele? Ele pensa que para se achar tanto assim. Então Lúcifer começou a nutrir ódio por Cristo, começou a nutrir inveja, e começou ali a espalhar rebelião pelo céu. Começou a ir num anjo e falar: você não acha que aquele Deus é muito tirano? Não, ele só honra Jesus, e nós somos anjos tão fortes, poderosos, bonitos também. Será que essa lei dele não é muito difícil de ser seguida? Esses mandamentos tem que ser assim, tem que ser isso, não pode fazer aquilo. Tem que ser mesmo desse jeito? Por que nós não nos autogovernamos? Por que precisamos de Deus? Então ele começou ali a falar com um anjo, falar com outro, começou ali uma rebelião no céu. E como Lúcifer era um anjo muito querido por todos, muito influente, muitos anjos acreditaram realmente. E falaram: nossa, mas realmente, essa lei de Deus é meio difícil de ser seguida, e ele exige adoração, exige honra, mas nós também somos bons, poderíamos nos autogovernar. Começou ali uma discussão no céu, um conflito de ideias. Deus, é claro, onisciente, sabia de tudo isso que Lúcifer estava fazendo, mas ele permitiu por um tempo. Afinal, exatamente uma das acusações de Lúcifer era que Deus era tirano, que não dava escolha, não dava livre-arbítrio para os seus súditos. Mas chegou um momento em que algo precisava ser feito. Não podia mais haver ali briga no céu. Então Jesus chegou para Lúcifer ali em particular e falou: meu filho, por favor, não faça isso. Você sabe que você está errado. Você sabe que eu sou Deus, eu sou o seu Criador. Você era feliz, você rege o coro celestial. Por favor, meu filho, volte para mim. Você sabe que você está errado. E ali o espírito de profecia fala que Lúcifer se convenceu. Ele falou: nossa, realmente, eu estou errado. E ali ele viu todo o destino que aguardava ele. Se ele continuasse naquele caminho, ele viu toda a destruição que ele ia causar, tudo que ele ia sofrer, tudo que ia acontecer com o universo. E ele olhou para tudo aquilo e falou: realmente, eu estou errado. Realmente, Jesus merece ser adorado, Jesus realmente é Deus. Mas o orgulho falou mais alto. Ele falou: o quê? Eu vou voltar atrás, falar para os anjos que eu estava errado? Eu já convenci tantos, eu vou voltar atrás? Não mesmo, eu vou continuar firme nisso, eu vou continuar em rebelião a Deus. E assim, infelizmente, Lúcifer
selou seu destino, junto com seus anjos. Então tiveram que ser expulsos do céu, porque no céu não podia haver desordem. Eles escolheram rejeitar o governo de Deus. Como eles poderiam ficar no céu, que era regido por Deus, se eles não queriam o governo de Deus? Então tiveram que ser expulsos do céu. E assim, Satanás, agora chamado Satanás, foi tentar espalhar sua rebelião pelo universo. E ele foi em um mundo, foi em outro, foi tentando em outro, mas nenhum mundo entrou em rebelião declarada, aberta a Deus como ele. Mas muitos ficaram sim em dúvida, porque aquilo era algo novo, eram ideias novas que estavam correndo no universo. Será que Deus realmente é justo? Será que Ele realmente merece toda a honra? Será que nós também não podemos nos autogovernar? Mas nenhum mundo entrou em rebelião aberta. Satanás então viu aqui o planeta Terra, Adão e Eva recém-formados, recém-criados, e como nós conhecemos a história, infelizmente Adão e Eva pecaram. Eles comeram do fruto proibido e o pecado veio sobre a terra. Então, agora Satanás, ele exigiu o governo sobre a terra. Ele começou ali a trabalhar com Adão e Eva, com seus filhos, e começou a distorcer a imagem de Deus. Começou a falar que Deus era injusto, que Ele era errado, que Ele era tirano. E no livro Patriarcas e Profetas, na página 57, está escrito um pouco sobre a situação ali um pouco na época de Noé. Diz assim: esforçando-se eles para representarem a Deus por meio de objetos materiais, cegavam a mente à sua majestade e poder, deixavam de compenetrar-se da santidade de seu caráter, ou da natureza sagrada e imutável de seus mandamentos. Então, a imagem de Deus foi aos poucos sendo deteriorada, foi sendo distorcida. As pessoas começaram a fazer imagens, começaram a fazer ídolos, e acreditavam em um Deus, queriam outro, eram deuses impessoais, que eu vou lá, faço um sacrifício, o Deus me dá o que eu quero e pronto, acabou. Eu não tenho que fazer nada por ele, não tenho nenhuma obediência a ele, simplesmente isso. Então Satanás ali começou a colocar essa imagem errada de Deus na mente dos humanos. Então veio o dilúvio, Deus destruiu a terra com o dilúvio, e veio a Torre de Babel. A Torre de Babel também. Que as pessoas, em vez de obedecerem a Deus, elas quiseram ser mais inteligentes. Não, vamos fazer uma torre que chegue até os céus. Vamos chegar até o trono de Deus. Vamos ser melhores ou iguais a eles. Não vamos nos espalhar como Ele mandou. Não. E se Deus mandar outra enchente para nos destruir? Como é que nós vamos fazer? Então ali também eles estavam tentando ir contra Deus. E assim foi indo por muitos e muitos anos. Começaram a fazer ídolos, que é interessante também que esses ídolos não eram só objetos de culto, objetos de idolatria. Um exemplo disso é a história de Jacó. Quando Jacó estava fugindo do seu tio Labão, estava saindo ali da casa dele, ele levou sua família, seus pertences, tudo que pertencia a ele, a Bíblia fala que Raquel furtou os ídolos de Labão. Então, e quando nós vemos isso, nós podemos pensar, nossa, então Raquel era idólatra, roubou os ídolos porque não temia Deus, queria adorar os seus ídolos. Mas naquela época, os ídolos também tinham uma outra função. Eles também serviam como posse, como título de propriedade. Então quem tivesse aqueles ídolos era o dono da terra. Servia também como certidão de casamento, por diversas outras ocasiões. Então ali Raquel, ela queria roubar a terra do seu pai. Queria que aquelas terras fossem dadas ao seu marido ou a ela mesma. E Labão saiu ali atrás, desesperado atrás daqueles ídolos, porque eram eles que serviam como título de posse. Se ele não tivesse aqueles ídolos, a terra não seria dele, ele não teria direito à posse. Então esses ídolos tinham diversas funções, não só de idolatria, mas essa era a principal função de idolatria a Deus. Também a Torre de Babel, que tentaram ser melhores do que Deus, tentaram ser acima de Deus. Até mesmo no Egito também. Quando eles saíram do Egito, o povo, o Egito não saiu dele. Aqui no Patriarcas e Profetas, na página 238, diz que enquanto Deus escrevia a sua lei
a fim de ser confiada ao seu povo do concerto, os israelitas, negando sua fidelidade para com Jeová, estavam a pedir deuses de ouro. Então, os israelitas ficaram ali tanto tempo no Egito, tanto tempo que ficou impregnado aquela cultura neles. Vários deuses, deus da chuva, do sol, diversos preconceitos, diversas crenças erradas ficaram ali do povo de Deus por muitos anos. Nas pragas do Egito, Deus foi atacando cada um desses deuses egípcios, cada um dessas crenças falsas. Por exemplo, na 10ª praga, da morte dos primogênitos, quando Deus manda eles matarem o cordeiro ali, passar o sangue sobre os umbrais das portas, sobre os batentes, normalmente as casas egípcias, as construções, tinham algumas inscrições nas batentes, que eram como símbolos mágicos, como amuletos, que diziam que aquela casa estava protegida pelos deuses. Então, quando os israelitas pegaram sangue e passaram ali sobre os batentes, eles estavam renunciando aos deuses egípcios. Eles estavam falando: eu não acredito nesses deuses, eu tenho meu Deus poderoso. E principalmente porque era de noite. Os egípcios tinham muito medo da noite, porque nesse momento os deuses estavam lutando do outro lado do mundo contra uma serpente do mal. Então, de noite, os deuses não poderiam protegê-los. E foi exatamente à noite que os israelitas tiraram essa proteção da casa deles, segundo os egípcios. Então, Deus continuou colocando essas lições certas na mente dos israelitas, para que eles abandonassem esses deuses. E mesmo no deserto, muitos eram apenas curiosos, muitos não estavam lá realmente por adorar a Deus. Também no livro Patriarcas e Profetas, na página 196, está escrito: nesta multidão havia também um número muito maior dos que desejavam somente escapar das pragas, ou que seguiam o andar das multidões em movimento, meramente levados pela agitação e curiosidade. Essa classe foi sempre um estorvo e cilada para Israel. Será que nós também não somos apenas só curiosos? Será que nós estamos, assim como na época de Jesus, só para receber pão, vinho e milagres? Ou será que nós realmente estamos servindo a Deus, estamos na igreja por Deus? Realmente porque nós o amamos, realmente porque nós queremos segui-lo. E continuaram vários e vários deuses, como Quemós, que era o deus nacional dos moabitas, também Astarote, ou Astarteia, que era a deusa dos sidônios, uma deusa ligada muito à sensualidade, ao seu culto sensual, e foi motivo, inclusive, para Salomão cair. Uma das suas esposas adorava Astarote, e Salomão construiu templos para ela. Há muitos outros. Um dos piores também, Baal, que Acabe fez o povo adorar, em 1 Reis, capítulo 16, verso 30 e 31, diz assim: e fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Essa, infelizmente, foi a maior parte da história dos israelitas. Eles continuamente adoravam outros deuses, de vez em quando voltavam para Deus, mas sempre adoravam outros deuses e tinham imagens distorcidas de Deus. Não sabiam quem realmente era Deus. Não sabiam se era Baal, se era Astarote, se era o Deus dos antepassados. Ficava assim numa grande confusão. E Satanás conseguia êxito em tirar a imagem de Deus do coração humano. E também isso continuou até a época de Jesus. Inclusive, tem um relato de Paulo, em que ele estava pregando sobre o Deus verdadeiro, e os artesãos dessa deusa se irritaram contra ele. Vamos ver. Em Atos, capítulo 19, versos 23 a 29. E naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, que era a verdade, que era os cristãos. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices.
aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade. Então, o povo estava tão arraigado, tão crente nesses deuses falsos, que quando veio Paulo falar do Deus verdadeiro, de um Deus criador, de um Deus poderoso, de um Deus de amor, eles falam: não, nós não queremos isso. Esses deuses falsos nos dão dinheiro, nos dão lucros, nós não queremos esse Deus verdadeiro. E assim o cristianismo teve uma grande dificuldade para tirar esses preconceitos, do povo de Deus. Mas, e hoje? O que será que Jesus é? Essa seria talvez uma imagem bem popular de Jesus. Um Jesus atual. Um Jesus forte, um Jesus poderoso, que não aceita essa morte injusta na cruz. Vejam só, um Jesus quebrando a cruz, dizendo que não vai morrer. Por que eu, perfeito, vou morrer na cruz por esses humanos que erraram, que pecaram? O problema é deles. Hoje, nós somos uma geração revolucionária, empoderada, da ira, que não leva desaforo para casa. Então, se me machucaram, eu vou machucar também. Se me traíram, eu vou trair também, vou fazer 2 vezes pior. Essa é a nossa geração. Talvez esse Jesus da foto quebrando a cruz, ele estaria em festas, mas não estaria lá para levar as pessoas para Deus, mas estaria lá só curtindo festas, badaladas, só para irritar os fariseus conservadores, roubaria coisas, ficaria se divertindo com os amigos de forma errada, estaria numa montanha, talvez lá em cima, rindo dos soldados, lá embaixo, faria tudo de errado só para irritar as pessoas, só para irritar os conservadores romanos, lutaria contra o Império Romano. E esse Jesus, infelizmente, por se associar tanto ao pecado, por entrar tanto no pecado, esqueceu de vencê-lo. Esse Jesus não morreria por mim e por você. Esse Jesus não nos daria salvação. E como ele também estaria perdido, o mundo inteiro, o universo inteiro estaria perdido. Então, mesmo que haja diversas traduções da Bíblia, diversas versões, mas o conteúdo tem que ser integral. O conteúdo não pode mudar. A palavra de Deus, a imagem de Deus é uma só. Deus é o mesmo sempre. Deus é o mesmo desde sempre, hoje e para sempre. Ele não muda. Ele tem uma imagem, ele tem um caráter. Vamos agora então ver qual é o real caráter de Deus. Nós até aqui vimos que Satanás deturpou o caráter de Deus, inventou vários deuses. Mas vamos ver agora quem realmente é Deus, qual realmente é o caráter de Deus. Jesus não era essa pessoa revolucionária que nós vimos agora há pouco. Jesus é Deus. Jesus é um homem com amor, sim, mas também com a sua lei. Novamente, no Patriarcas e Profetas, página 307, diz o seguinte: Deus não apresentou o sábado como uma nova instituição, mas como um princípio instituído na criação. Por isso, devemos lembrá-lo e observá-lo como um memorial da obra do Criador, apontando a Deus como o Criador dos céus e da terra. Ele distingue o verdadeiro Deus de todos os deuses falsos. Todos os que guardam o 7º dia revelam por esse ato que são adoradores de Jeová. Assim, o sábado é o sinal da fidelidade do ser humano a Deus. Então, uma das primeiras partes da imagem de Deus é o sábado, que é o sinal de Deus conosco. É Ele que distingue o Deus verdadeiro dos deuses falsos, assim como diz aqui. É o único mandamento em que diz quem é Deus, qual é o seu domínio, que Ele é Criador, que Ele é onipotente. E esse é realmente o sinal, é o que nos distingue do mundo. Primeira coisa que as pessoas acham estranho, nós fazemos é guardar o sábado. Alguns são vegetarianos, tudo bem, por questões do animal, de ecologia,
mas o sábado ainda é algo que nos diferencia, ainda é algo diferente. Por que você não vai na festinha de sábado? Qual o problema? Por que na sexta-noite você não pode ir para uma festa? Qual o problema? Não tem importância nisso. Não entendem o que é o sábado para nós. Mas o sábado é algo muito especial, é um dia em que nós dedicamos a Deus, e nós nos esquecemos das coisas do mundo e vamos focar apenas no nosso Pai. Conta-se uma história de dois jovens, de dois adultos que estavam indo para a igreja, no sábado de manhã, só que naquele país era proibido ser cristão, era proibido a fé cristã. Então um guarda parou eles e perguntou: ei, onde é que vocês vão assim tão bem vestidos? Vocês não estão indo para a igreja não, né? Porque isso é proibido, vocês sabem. Então eles falaram: não, seu guarda, é que o nosso pai, ele morreu, nós estamos indo ler o testamento dele, nós vamos nos reunir em família, porque nós vamos ler o testamento dele, estamos em luto. E realmente era verdade, né? Eles não mentiram e conseguiram ir para a igreja. E Jesus é o nosso pai, realmente, e ele morreu por nós. E todos os sábados nós viemos aqui na igreja para ler o testamento dele, ler a sua palavra e estudar dele. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 221, diz o seguinte: alguns, na verdade muitos, têm conhecimento teórico da verdade religiosa, mas jamais sentiram o poder renovador da graça divina no próprio coração. Creem na ira de Deus, mas não fazem sérios esforços para evitá-la. Creem no céu, mas não fazem sacrifício para alcançá-lo. Conhecem um remédio para o pecado, mas não o usam. Sabem o que é justo, mas não apreciam. Então muitos realmente, como nós vimos aqui agora há pouco, né, como os israelitas, são meros curiosos, apenas estão aqui por estar, vêm aqui desde criança, conhecem o Deus, mas não tem uma importância, um sentido real, é só um conhecido. Uma pessoa que eu ouço, vou lá todo sábado, de manhã, de domingo, ouço que Jesus morreu por mim, mas não tem uma importância assim na minha vida. Eles têm o remédio, eles sabem onde procurar, mas eles não querem. Afinal, é difícil, né, você sair da sua zona de conforto, você ir até o médico, procurar o remédio, pior ainda, admitir que você está doente. É difícil mudar. Então, por isso que muitos ficam apenas ali no raso, ficam no conhecimento apenas teórico, mas não têm uma intimidade real com Deus, uma comunhão com Deus. Os fariseus, eles tinham um ditado que dizia que Deus, ele ficava feliz quando um pecador morria. Quando um pecador morria, quando um pecador era castigado, Deus sentia prazer nisso. Mas não é essa a imagem de Deus. Os judeus da época de Jesus, né, os rabinos, eles fizeram a lei de Deus de uma forma tão dura, tão pesada, que não tinha sentido seguir aquilo. Realmente parecia só um Deus tirano, que só queria leis, e que seguisse, e se não seguisse ia morrer. Mas Deus não é isso. Deus é amor. A maior alegria do céu é a salvação. Esse mundo pequeno, que é apenas um átomo do universo, Jesus veio aqui e morreu por ele. Nós não somos qualquer coisa, não somos sem valor para Deus. Cristo veio até aqui, morreu por mim e por você. Então nós temos um valor assim enorme. Deus nos ama e nos tem um valor imensurável. Os judeus, eles recusaram a Cristo porque Jesus não atendia às expectativas deles. Os judeus, eles queriam um Jesus forte, poderoso, que os livraria do Império Romano, que os elevaria a altas posições, e falariam: isso, muito bem, vocês são santos, são justos, são perfeitos, vocês são tudo de bom. Mas esse não era Jesus. Jesus não veio para acariciar o ego dos fariseus, não veio para acariciar os erros deles. O Espírito Santo, ele não vem para bajular nossas ideias humanas. Cristo, Deus, tem uma imagem, tem os seus mandamentos, tem a sua lei. Quando nós queremos encaixar Deus nas nossos padrões, não dá certo, porque Deus é Deus e nós somos humanos, nós somos imperfeitos. Não tem como Deus caber nas nossas próprias concepções. Não tem como nós querermos: Deus, eu quero que o Senhor faça isso por mim, quero que me dê bênçãos, quero que me dê dinheiro, um carro, o curso que eu quero, mas eu não quero seguir sua lei, não quero ter comunhão com você, não quero conversar, eu só quero as bênçãos.
Não dá para ser assim. Quando você tem comunhão, quando você tem intimidade com uma pessoa, você conversa com aquela pessoa, você gosta de estar perto dela. Às vezes a ajuda, as bênçãos vêm como algo natural. Com Deus também é assim. Nós não podemos simplesmente ficar exigindo coisas de Deus como se Ele fosse obrigado a nos dar, porque sim, porque nós queremos. Mas Ele realmente sim prometeu que vai nos ajudar, que vai nos abençoar. Outro texto, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 160. Está escrito: se os professos cristãos amam mais a Jesus que o mundo, gostarão de falar sobre ele, seu melhor amigo, em quem se concentram suas mais elevadas afeições. Ele veio em auxílio deles, quando sentiram sua condição de perdidos prestes a perecer. Quando cansados e carregados de pecado, volveram-se para ele. Jesus lhes removeu o fardo da culpa e do pecado, tirou-lhes a dor e o pranto, e mudou tudo o rumo das suas feições. Então esse é o nosso Jesus, esse é o nosso melhor amigo, é a Ele que nós devemos ir. Não é o nosso pai, nossa mãe, nosso amigo, o principal. Claro que nós devemos sim pedir a ajuda dos nossos pais, dos pastores, dos nossos amigos, mas o principal tem que ser Deus. Se nós baseamos a nossa vida, nosso motivo de existir numa pessoa ou numa coisa, nós estamos perdidos, porque tudo é passageiro, tudo acaba, tudo vai passar, mas Deus, Ele é eterno. Então nele sim nós podemos colocar nossas afeições, podemos colocar nosso motivo de existir nele. Outro erro também que nós podemos cair é de adorar a Deus, ter uma religião só de emoções. Emoção, é claro, é bom, é importante. Você tem que sentir a emoção, você tem que sentir o amor por Deus, pelo próximo. Mas quando nós baseamos a nossa religião, nossa fé, apenas nas emoções, ela acaba. Eu posso estar aqui hoje na igreja cantando, louvando a Deus com todo amor, me entregar a Cristo, mas e quando eu volto para casa? E amanhã? O que acontece? Passou o sentimento, eu volto para o que eu fazia antes, volto para as minhas ações. Por quê? Porque foi só sentimento, foi uma coisa do momento. Nossa religião não deve se basear apenas nas emoções, nos sentimentos, no momento. Tem que ser algo firme, constante, é a fé. É o que nós vimos na lição. Todos os dias nos cingindo da verdade de Deus. É todos os dias nos entregar a Cristo. Todos os dias pela fé e pela razão, escolher a Cristo. Entender por que nós servimos a Cristo. Entender quem é Cristo realmente. Quem dera todas as pessoas do mundo escolhessem a Cristo. As pessoas pelo mundo, elas buscam paz, buscam felicidade, buscam alegria, buscam sucesso, mas exatamente a fonte disso é o que elas rejeitam, é a cruz. É a Cristo que elas rejeitam. E é exatamente em Cristo que se encontra tudo o que elas procuram. Mas nós temos essa verdade. Nós temos a Cristo. Nós sabemos quem Ele é. Em Patriarcas e Profetas, página 530, diz assim: nenhuma alegria verdadeira pode ser encontrada no caminho proibido por aquele que conhece o que é melhor e que planeja o bem de suas criaturas. A senda da transgressão conduz à miséria e ruína, mas os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Então não há ninguém melhor para nos dizer como ser felizes, como termos sucesso, do que aquele que nos criou, do que aquele que vê o princípio até o fim, daquele que é eterno, que sabe tudo o que vai acontecer na nossa vida. Então, aquilo que Deus fala não é bom para você, é porque Ele sabe, porque Ele realmente é Deus. É como um pai que ama o seu filho, tem todo o amor por ele, mas ele tem uma certa experiência a mais do que o filho. Então ele fala, esse caminho não é muito bom, pode ser que você sofra nesse caminho, então talvez seja melhor ir nesse, que vai acontecer isso. Deus é assim conosco também. Ele é o nosso pai que nos carrega com todo amor e nos mostra o caminho certo. Deus, Ele é tudo de que nós precisamos. Essa lacuna no nosso coração só pode ser preenchida por Deus. Existia um certo jovem que ele tinha sofrido muito na vida. Ele tinha perdido sua família, tinha perdido seu emprego, tinha ficado doente, tinha passado por diversas desgraças na sua vida.
Então ele ficou triste, depressivo, pensou em tirar sua vida e falou: eu não tenho mais sentido para viver. As pessoas não gostam de mim, minha família se foi, eu estou doente, não tenho mais sentido para viver, não tenho mais porquê. Então ele foi, pensou um pouco nisso, se preparou, foi ali para pular de um lugar alto, para se matar. Ele até conhecia Jesus, mas assim, bem pouco. Ele já tinha ouvido na infância. Até algumas pessoas tinham falado: ah, mas Jesus te ama, não faz isso. Mas não, ele não tinha mais essa noção. Ele realmente entendia que a vida dele não tinha mais sentido, não tinha mais propósito. Então ele ali, prestes a se matar, ele ouviu uma voz atrás dele. Falou: filho, não faça isso, eu te amo. Ele se virou assim, não viu ninguém, achou que estava doido. Então ele novamente fechou ali os olhos, foi pular e novamente ele ouviu: filho, não faça isso, eu tenho algo melhor preparado para você. E pela terceira vez ele novamente, olhou, não viu ninguém, fechou os olhos, ia se matar e novamente pela terceira vez ouviu: filho, não faça isso, eu tenho algo melhor preparado para você, lá no fim você vai entender. Então ele ali saiu, do lugar que ele ia pular, começou a chorar, a gritar para o alto e falou: Deus, se realmente é você, então me dê um sinal. Por que eu devo continuar vivendo? Qual o sentido de eu estar aqui vivendo, existindo? Então ele ali estava gritando, chorando, gritando para o alto. Uma pessoa passou, viu ali o que estava acontecendo, foi ali falar com ele. E ali eles tiveram uma conversa. E ali aquele jovem entendeu que se ele tinha nascido, é porque tinha um propósito. Deus já sabia de tudo que ele ia passar, de tudo que ele ia sofrer, de tudo que ia acontecer com ele, mas mesmo assim Deus escolheu aquele jovem, por algum motivo que ele não entendia, mas Deus tinha escolhido. E assim somos nós também. Muitas vezes nós podemos pensar, que o mundo é tão ruim, tão triste, então por que eu vou continuar fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Mas se nós nascemos é porque Deus nos escolheu. E muito mais, nós temos a verdade. Nós temos o conhecimento de Deus. Então nós devemos levar esse conhecimento adiante. É apenas esse Deus único e verdadeiro, todo-poderoso, que nós podemos confiar. É só Ele que preenche o vazio do nosso coração. Deus, Ele é, resumidamente, Ele é amor. Ele veio aqui e morreu por nós. Jesus saiu do trono do céu, de toda a sua glória, de todo o poder. Ele desceu do trono e veio aqui nessa terra se humilhar por mim e por você, por amor, não por interesse, não por obrigação, mas porque Ele realmente nos amou. Lá do alto da cruz, Ele olhou para o futuro e viu todos os salvos lá no céu com Ele. Ele falou: vale a pena tudo isso que eu estou sofrendo. Ele é o nosso Pai. Ele não é apenas um conhecido ou apenas um tirano que quer colocar regras e regras sobre nós, e se nós não obedecermos, nos desviarmos um pouquinho, Ele já vai lá e mata e castiga. Não, Ele é o nosso Pai. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele já vê, Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, assim como um pai, Ele também nos orienta, nos ajuda e nos carrega realmente como um pai carrega o seu filho, com todo o amor. Por mais que o filho erre, por mais que o filho desobedeça o pai, rejeite o pai, mas o pai vai continuar atrás do filho, porque o pai ama o filho. Os pais que estão aqui sabem muito bem o amor que eles sentem pelos filhos. Se o filho for por um caminho errado, se o filho precisar de ajuda, o pai vai lá e vai ajudar. Às vezes vai sim dar uma lição, vai falar: eu te falei, eu te avisei, não era por aqui. Mas o pai não vai abandonar o filho. Ele vai continuar ajudando em todos os momentos que precisar. Sempre que o filho precisar, ele vai ajudar. Muito mais do que o nosso pai, Ele também é o nosso amigo. Ele não é apenas um Deus, um pai que está lá de cima, olhando você lá embaixo e fala: isso mesmo, filho, vai por lá, vai por aqui, isso mesmo. Ele é o nosso amigo, Ele está aqui do nosso lado, Ele está em igualdade conosco, Ele caminha junto conosco, Ele não nos deixa sozinhos. Ele fala: filho, eu já andei por aqui, eu sei qual é o melhor caminho, então vem comigo, vem, toma o meu fardo que é leve, aprenda de mim. Eu vou com você, eu não vou te deixar sozinho, eu vou caminhar com você. Esse caminho que nós estamos andando, eu já pisei, o meu sangue já está por aqui, então eu já melhorei o caminho para você. E o principal, Ele é o nosso Salvador.
muito mais do que amor, do que pai, do que amigo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o motivo da nossa existência. É por Ele que nós nos movemos e existimos. É por Ele que nós devemos acordar todos os dias de manhã e falar: é por Deus que eu vivo. É por Ele que eu vou enfrentar esse dia. Que eu vou ir para a escola, que eu vou ir para a faculdade, que eu vou trabalhar, que eu vou ir para a igreja. É por Deus. Deus tem que ser o centro das nossas atenções. Tem que ser o centro da nossa vida. E hoje, Jesus está batendo a porta do nosso coração. Ele está implorando: filho, vem até mim, eu te amo, eu morri por você na cruz, eu quero ver você lá no céu comigo. Todos os dias, a todo momento, Ele está batendo na porta do nosso coração. Mas essa porta, ela só tem maçaneta pelo lado de dentro. Jesus não pode arrombar a porta, Ele não pode forçar a entrada, só nós podemos abrir para Ele. E mesmo assim Ele está constantemente pedindo, implorando. Ele quer ter a satisfação de lá no céu nos encontrar, se encontrar conosco. Poder falar: filho, finalmente tudo aquilo na terra acabou. Toda a tristeza, todo o pecado acabou. Não vai ter mais nenhuma lágrima que vai nos separar de mim e de você. Eu te amo. Veja o céu que eu preparei para você. Tudo eu fiz isso por amor a você. Veja as minhas mãos, as marcas das minhas mãos. Foi por você, meu filho. Eu te amei com infinito amor, com eterno amor. E é por você que eu morri na cruz. Deus quer nos ver lá no céu junto com Ele, felizes eternamente. E muitas vezes nós pensamos, que então tudo bem, Jesus morreu por mim, tenho que ter comunhão com Ele, ótimo. Mas vai muito mais além disso. Não é como nós vimos aqui agora há pouco, Não é só meramente conhecer, aceitar. É realmente ter uma comunhão todo momento, íntimo. Todos os dias ter isso como princípio da nossa vida, como o centro da nossa vida. E antes de nós levarmos Cristo ao mundo, nós devemos ter Cristo em nós. Para nós podemos falar algo, nós precisamos saber desse algo. Não adianta eu ir lá na Alemanha dar uma aula de alemão se eu não sei alemão. Não vai adiantar de nada. Então, para nós levarmos a Cristo ao mundo, nós temos que ter Cristo em nós. Temos que saber a imagem real de Deus, porque o mundo tem muitas imagens de Deus, diversos deuses, como fama, poder, dinheiro, um Deus tirano, um Deus benevolente que aceita tudo, mas nós temos a imagem verdadeira de Deus. É pela Bíblia. Pela Bíblia nós sabemos qual é a real imagem de Deus, quem é Deus. E é essa imagem que nós devemos mostrar ao mundo. Que essa possa ser nossa oração, nosso desejo todos os dias. Levar Cristo ao mundo. E antes de tudo, ter Cristo em nós. Ter essa imagem de Cristo. Amém.